Boa Boa noite! noite, tudo bom? Tudo! Que legal! Muito legal, que prazer. E aí, tudo certo? Tudo certo, Rafa. Sabe que eu estava aqui, essas coisas de tecnologia, não é? Eu estava tentando ver se a gente conseguiria falar do meu entrar no vídeo pelo computador e não rola. Não, Aí tem Paulo, que ser no... o Instagram não nos permite isso. É. Então eu aprendi algo novo já de cara aqui. Olha, o pessoal tá chegando, muito legal. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal entrando e a gente Tá, começa. Tudo tá. tranquilo por aí? Me ouve Tu, bem? tô te escutando super bem. Vocês? Tá, aqui eu tô ouvindo bem também. Pessoal, ouvindo a doutora Alessandra bem por aí? Olha aí. Olha aí, quanta gente legal, conhecidos. É legal, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Tá, ó, estão nos ouvindo. Bom, vamos começar então? Vamos. Então tá bem. Bom, a ideia, a gente está começando a fazer aí essa primeira live aí, uma sequência que estava querendo começar no meu canal aí e começar a conversar com o pessoal sobre temas que são importantes, não só ligados à cardiologia, tá? Então, assim, hoje é um dia bem importante, assim, né? Tanto para essa situação nova que a gente está iniciando agora aqui, e estar começando isso com uma colega de faculdade, né? Sim, Tantos anos, precisa. né? A doutora Alessandra Morelli, ela é oncologista no Hospital Moinhos de Vento, tá? E é cofundadora da startup Tumi, né? Que é muito interessante, nós vamos falar sobre isso também. Então, assim, além disso, hoje é o dia dos pacientes da luta contra o câncer, né? Isso. Bom, Uhum. então o tema é bem apropriado para a gente começar, né, essas lives aqui. Então, a gente a partir, né, da pergunta que está no flyer que o pessoal viu, que é durante essa pandemia que a gente está sofrendo, está mudando a vida de todo mundo, né? Como a gente não iria expor os pacientes, mas manter também os tratamentos e os cuidados para o câncer, tá? Uhum. Então, assim, a gente podia começar a conversar, né, sobre essa questão que vem acontecendo, porque a gente sabe que o paciente oncológico, né, desde o momento que ele recebe isso, recebe o seu diagnóstico, né, antes até, né, quando ele está na Uhum. expectativa do seu diagnóstico e recebe o seu diagnóstico, uma série de medos aparecem, né, Sim, surgem naturalmente, que é em relação à doença e em relação ao seu tratamento. sim. E agora surgiu uma pandemia e que coloca esses pacientes como pacientes de risco também em relação à pandemia. Então, assim, primeira coisa, eles estão realmente corretos. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Vocês estão corretos em ter esse terceiro temor? Sim, na verdade, depende muito do tipo de tratamento que o paciente está fazendo. Não é todo paciente com câncer que tem esse risco aumentado de vir a ter uma toxicidade, perdão, um agravamento da doença, não é? A gente sabe pelo estudo retrospectivo de pacientes chineses que os pacientes com câncer, eles aumentam o risco de vir a precisar de um respirador de em torno de um pouquinho perto de 3% na população geral, de 2,6%. Isso sobe para 5% para os pacientes que estão em tratamento oncológico. Então, a gente sabe que se um paciente que está em tratamento oncológico, realizando quimioterapia, que a gente sabe que baixa mais a imunidade, se ele tiver a infecção pelo Covid-19, ele vai ter um risco maior de precisar de um respirador, de ter uma complicação mais grave. Então, esse é um ponto que a gente precisa
ter cuidado quando vê um paciente em tratamento oncológico. Por outro lado, a gente sabe que os pacientes oncológicos que têm maior risco são os pacientes em tratamento quimioterápico, em especial pacientes com doenças hematológicas, linfomas, principalmente, leucemias, e pacientes que tenham feito recentemente transplante de medula óssea. Certo. Então, esses são os pacientes do grupo de pacientes com diagnóstico de câncer que mais precisam atenção e cuidado. A outra questão que a gente tem visto assim no nosso dia a dia e que também nos preocupa é a falta de diagnóstico, porque uma vez que nós estamos num processo de quarentena, onde as pessoas precisam ficar mais reclusas em casa, se reduz o volume de exames de screening. Então, um dos temores que a gente tem é que isso possa vir a provocar um diagnóstico tardio das neoplasias nos próximos meses, que a gente receba mais pacientes com Perfeito. situação de doença mais avançada. Mas, infelizmente, isso é algo que não foge agora da nossa capacidade não é de avaliação, uma vez que o perigo maior no momento é o Covid, então precisamos, nesse momento, ter um maior cuidado, evitar, se a pessoa se sente bem, essas revisões de rotina, nós estamos adiando. Então, os pacientes que estão em tratamento hormonal ou que já fizeram a químio, que estão só em acompanhamento, as consultas de revisão ou tem sido via internet, via conversa via web, ou a gente tem adiado. Faz uma ligação para o paciente, se está bem, a gente acaba deixando para mais adiante. Perfeito. Os pacientes que estão em tratamento quimioterápico, né, ou com os tratamentos imunobiológicos, esses pacientes têm mantido seus tratamentos. Sim, a recomendação é que a gente não suspenda o tratamento oncológico por conta do risco do Covid. Tá. O que é óbvio que existem casos em que a gente tem que individualizar a situação. Por exemplo, pacientes que estejam em quimioterapia adjuvante, ou seja, aquela quimioterapia que tem intenção curativa. O paciente fez uma cirurgia curativa, removeu o tumor e está fazendo uma quimioterapia preventiva. Essa situação é a situação que a gente tende a evitar menos que a pessoa suspenda o tratamento, porque esse é um tratamento com intenção curativa. Perfeito. Se, porventura, é um paciente já com uma doença avançada, um estágio mais debilitado, e que a gente sabe que não tem uma perspectiva de cura e que, eventualmente, essa pessoa tenha outras comorbidades, que a situação esteja mais complicada, obviamente que isso não é a gente tem que individualizar e, eventualmente, pode ser necessário suspender o tratamento por um determinado período. Então, a tendência é individualizar na medida do possível, não suspender, principalmente em doenças curáveis. Tá. E nos tratamentos de doença avançada, precisa ser individualizado. Tá, muito bom. Bom, o pessoal que está entrou agora há pouco e tal, né? Muitos conhecidos, né? É bem legal a gente estar vendo ali e ao mesmo tempo também. Eu não posso deixar de não abanar, porque eu vi até que a mamãe apareceu ali. Ah, que legal! Corujismo. A família tem que apoiar. Não, coruja aqui. Mas olha só, deixa eu te colocar, porque essa é uma dúvida que já surgiu, né, até de pacientes, porque a gente acaba dividindo esses pacientes que têm doença cardíaca, têm doença oncológica, já passaram por tratamento, né? E uma dúvida que os pacientes, alguns pacientes colocam é, já teve câncer, já fez o tratamento, não está em tratamento, só faz o acompanhamento, aquele acompanhamento periódico de acordo com o oncologista, né? 5 anos, 10 anos, bom, não importa. O paciente que está em acompanhamento já sem tratamento, né? A princípio só esperando o tempo para dizer, estou curado.
Esses Sim. pacientes, a gente situando todos os outros fatores de risco, não tem nenhum fator de risco. Tem menos de 60 anos, não é tabagista, não tem asma, não é obeso, não teve infarto, não tem nenhum outro fator. Tá? Uhum. Esses pacientes, eles entram também nesse round de pacientes oncológicos, eles voltam a ter a sua normalidade como uma população normal. Isso. Esse é um subgrupo de pessoas que tem o risco igual ao da população em geral. Legal. Então, a princípio, eu recebi várias, logo que começou a pandemia e que a gente estava todo mundo naquela expectativa, quem é que tem que trabalhar, quem tem que trabalhar com muitas pessoas que trabalham com público Sim. e que já tinham terminado o tratamento, que vinham só usando bloqueador hormonal. Muitas pacientes me telefonaram perguntando: mas ali está escrito que paciente com câncer é grupo de risco. Então, eu tive câncer, eu sou grupo de risco. Na verdade, não. Pessoas que já terminaram o tratamento, principalmente quando já se passou, por exemplo, qual é o tempo, não é? Se passou mais de um mês do término da quimioterapia, Uhum. em geral, essas pessoas já estão com a sua imunidade como uma pessoa que nunca teve a doença. Perfeito, perfeito. Então, a princípio, os cuidados são os mesmos da população geral. Tá, eu até perguntei isso, entre outros vários pacientes, né? Mas a gente tem visto o diagnóstico precoce. As pessoas, não, os cânceres estão acontecendo mais cedo. Por exemplo, né, a mama, que é Uhum, uma das tuas especialidades aí. uhum, Na verdade, me parece que os diagnósticos estão sendo feitos de forma bem mais precoce, né? Um sim, número grande de pacientes. Então, a gente acaba tendo um número de pessoas que não teria nenhum, inclusive são jovens, não teriam nenhum outro sim. fator, né? E ficam com essa dúvida, poxa, e agora? Né? Mas isso é uma excelente notícia, porque são coisas que realmente preocupam e assustam, né? Bom, tem uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, e aí entrando um pouco nessa outra área muito legal, né, que eu vejo assim, em ti, no teu trabalho, que eu realmente também gosto muito, né, que é a parte de tecnologia e tal. Definitivamente, assim, essa pandemia ela veio para quebrar alguns paradigmas e está nos obrigando a reescrever alguns paradigmas, né? Que dificilmente eles vão desaparecer depois, né? Não Sim. me parece que tudo seja só no durante a pandemia. Tem coisas que estão sendo, a gente está sendo obrigado a fazer no sentido de necessidade, né? Uhum. E aprendendo a fazer, e parece que elas vão acontecer mais. A gente vê nos serviços, né, o serviço de cardiologia que eu participo, de oncologia que tu participas, né, as nossas reuniões clínicas não pararam, né, nenhum dos dois Sim. serviços, né, seguem sendo pela web, funcionando muito bem, né, Uhum. boa, Melhor até com mais quórum. tem mais, exatamente, né? As reuniões tinham bastante gente, agora elas têm mais gente ainda, né? Porque as pessoas participam de onde estiverem. E aí entra uma outra situação, né? Essa questão, tu pincelar sobre isso, mas essa questão da telemedicina, que o próprio Conselho Federal de Medicina modificou algumas coisas, liberando um pouco mais, até receitas, né, online. Isso. Aí te pergunto, assim, como isso está realmente ajudando, né? E como é que tu enxerga assim a questão dessas ferramentas virtuais, tanto agora, mas para o pós, né? Quando tudo isso acabar, Sim. como é que tu acha que elas vão existir, assim? Só me Então, desculpa, antes de tu falar, para quem entrou depois de novo, lembrar. Doutora aham. Alessandra Morelli, oncologista do Hospital Moinhos de Vento, né? Uma grande amiga, colega de faculdade e cofundadora da startup Tumi, né? Que Uhum. nós vamos falar em seguida. Nós estamos introduzindo esse assunto porque a Tumi entra nisso aí também.